Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma série, o Destrinchar da Teoria à Prática. Bacana, não é isso? Então, vamos falar sobre o semanário da Semana do Carnaval. Muito me preocupa sobre essa proposta, tá? Então, dentro desse momento, eu trago para compartilhar com vocês o meu semanário. E olha como ficou bacana, tá? Por quê? A gente já sabe que é um momento muito rico para que a gente possa trabalhar a educação antirracista na sala de aula. Lembra daquela proposta que a gente já está fazendo os estudos sobre uma proposta de trabalhar o ano inteiro com a educação antirracista? Não é só na Semana da Consciência Negra, mas trazer essa proposta para a sala de aula a partir do início do ano letivo. E eu trago uma proposta bacana para trabalhar nesse momento com o tema carnavalesco. É um momento da história viva, não é isso? Então, tudo inicia pelo bom planejamento. Então, aqui está o meu semanário, já está dividido com as habilidades semanais, os recursos e a partir daí o passo a passo de segunda a sexta-feira com a proposta de atividades, essas atividades inclusivas, equitativas, tá? Atividades diversificadas, interativas, com jogos, brincadeiras e muito conhecimento sobre o currículo, tá? Essa proposta de um currículo decolonial, desse currículo que vai trabalhar com a educação antirracista. Não deixamos para trabalhar o tema do antirracismo só na semana de novembro da consciência negra, mas sim o ano inteiro. E aí, tudo começa por esse bom planejamento, com esses recursos pedagógicos bem preparados, com esses jogos interativos e esses momentos de aprendizagem significativa. Olha que bacana! As habilidades semanais que eu contemplei com as diversas áreas de conhecimento. Sim, porque nós vamos trabalhar o conteúdo interdisciplinar. Vamos fazer assim uma viagem dentro das regiões, em especial região Nordeste. Bacana? Então, nós vamos aqui escolher as habilidades semanais por áreas. Eu escolhi da língua portuguesa até a educação física. E aí a gente vai explorar os ritmos musicais e as danças típicas do carnaval, com essa viagem de ritmo e dança pela região Nordeste. Também vamos fazer um momento bem interessante com a pesquisa e o estudo. Vamos identificar e apreciar criticamente diversas formas de gêneros e expressões musicais, conhecendo e analisando o uso e as funções da música em diversos contextos e de circulação, em especial naquele da vida cotidiana, que a gente vai trazer aí a proposta do samba, tá? Que faz parte da vida cotidiana das pessoas. Vamos conhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais de artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. Olha que contexto bacana para a gente trazer essa educação antirracista. Vamos desenvolver também o raciocínio lógico, matemático, através das atividades com sistema de numeração decimal, porque eu vou trazer aí o estudo da lei. Nós estamos falando, sim, nós vamos falar da lei, né? Da Lei 10.639 de 2003 e da Lei 11.645 de 2008, que trata sobre as culturas afro, né? E também trata sobre as culturas indígenas. E esse contexto da cultura afro
desse currículo, né? Dessa educação antirracista, o carnaval traz aí assim um contexto maravilhoso para a gente trabalhar as diversidades culturais e plurais do nosso país. Bacana? Então, o planejamento não é só de brincadeiras e artes, mas sim de um conhecimento aprofundado sobre a história do carnaval, o surgimento. Então veja que o nosso currículo ele vai caminhar pela língua portuguesa, pela história, a geografia, a arte, a educação física, o ensino religioso, tá bom? E a história, porque nós vamos trazer aí para cada área do conhecimento as habilidades semanais. E olha que bacana, dentro do contexto da educação física, como vamos falar das danças por regiões, em especial a região Nordeste, porque a gente vai trazer forte a questão do samba, a gente vai trazer o maracatu, a gente vai trazer o frevo, e aí a gente vai trazer muita proposta com essas danças. E a habilidade foi identificar situações de injustiça e de preconceitos geradas ou presentes no contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. Por quê? Porque a gente já vai trazer aí, dentro do contexto da história, o surgimento do carnaval. A gente vai trazer aí o contexto da história dentro desse pano de fundo de como era tratado o samba, tá? O preconceito que se tinha com relação ao samba e que hoje está popularizado e que hoje é uma dança muito, muito prestigiada nesse momento carnavalesco. E as escolas de samba dão shows, né? Com as suas apresentações, trazendo temas que serão discutidos. Porque o samba, ele traz temática na sua letra que pode ser discutido, planejado e feito um trabalho muito bom na sala de aula. E eu trago para vocês, dentro dessa proposta, essas habilidades semanais. E olha que legal! Também eu trago aqui, dentro da área da geografia, porque quando eu falei que nós vamos entrar no ritmo, dançando pelas regiões, a gente vai ter aqui uma proposta que vai na área da geografia, que é uma habilidade, que é identificar e comparar os aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo. E aí essa proposta de trazer essa questão geográfica de qual região é o samba, tá? E o samba, o maracatu, tá certo? O frevo. E aí a gente vai dar esse passeio com ritmo e clima de folia pela região. E aí a gente vai trazer muito forte a questão do sambódromo lá do Rio de Janeiro, as escolas de samba, o maracatu, o frevo, tá? E o samba, que a gente vai fazer essa viagem por regiões. Momento bacana para trabalhar a questão da parte geográfica, localizações geográficas com essa temática. E olha que bacana, a gente também vai dentro da disciplina de artes, como eu falei, a gente vai trabalhar esse momento fazendo dialogar sobre as criações e as criações do aluno e dos colegas para alcançar sentidos plurais com os adereços, as fantasias. Então, na aula de arte, as crianças vão fazer oficinas, tá? Oficinas com material reciclado. Veja como eu trago aí a ciência com a questão dos 5 R's, que é o reciclar, o reutilizar, o reaproveitar, tá? Numa questão de uma visão de sociedade, pensando no meio ambiente. Então, depois que eles confeccionarem os seus adereços, as suas fantasias, os seus instrumentos, tá?
A gente vai abrir uma roda para atender essa habilidade, que é dialogar sobre suas criações ou as criações também dos seus colegas, nesse sentido de pluralidade de instrumentos musicais, fantasias e trabalhar dentro dessa proposta da arte a matemática. Veja que quando eu trago aí o momento de estudo sobre a lei, tá? Que fala sobre a questão do ensino de história com as culturas africanas e indígenas dentro da sala de aula, a Lei 10.639/2003, e também quando eu trago a Lei 11.645 de 2008, que trata das culturas afros, né, africanas e indígenas, eu vou trabalhar aí o sistema de numeração decimal para que meu aluno entenda que nesse número, nessa lei que está enumerada, quantas ordens, né? E quais são os números que ocupa cada ordem e seus valores. Então, um momento propício para eu trabalhar, revisar o sistema de numeração decimal. Veja como o meu planejamento contempla todas as áreas do conhecimento dentro de uma metodologia e de uma utilidade significativa para o conhecimento dentro desse contexto, nesse momento que vamos viver o carnaval. E olha que bacana que eu trouxe para vocês aqui uma proposta de roda de leitura com essa visão e essa vontade de trabalhar com a pluralidade cultural na sala de aula e essa educação antirracista. A primeira obra que eu trago é a obra de Martinho da Vila. É uma obra literária, infantil, bacana. Eu vou dar só um spoiler aqui dessa obra, que eu vou trabalhar com a turma numa roda de leitura bacana. E olha que bacana, o título da obra é A Rainha da Bateria. É a história de Maria, tá? Maria Luísa, uma menina pobre, uma menina negra, mas que tinha um sonho. E esse sonho era se tornar rainha, tá? Da bateria da escola de samba. E essa história é contada por Martinho da Vila nessa sua obra, que fala sobre, é uma obra infantil muito bacana, gostosa de ler. É uma história linda, tá? Eu vou fazer aqui uma sinopse dessa obra. A Rainha de Bateria, ela conta a história de Maria Luísa, uma menina que mora perto de uma quadra de escola de samba e que gosta muito de música brasileira, tá? De preferência, samba. E aí, depois da morte do pai, Maria Luísa começa a sonhar com o pai, que o desejo dela é realizar, ser a rainha. Ela começa a sonhar que o pai leva ela para conhecer a escola de samba, para ir para lá. E lá ela começa a fazer os primeiros passos de samba e se torna uma grande dançarina, no caso, uma grande rainha de bateria. Tá? E aí, quando ela vai para lá, a mãe não concorda. A mãe da Maria, ela não aceita que a filha seja dançarina e que seja rainha de bateria de escola de samba, porque a mãe, ela tem um preconceito, né, sobre o que ela pensa do samba. Porque lá na história a gente vai trazer aqui um momento também de roda de leitura, contando a história do carnaval, como surgiu o carnaval, tá? Quando ele vem, de onde vem o carnaval e chega ao Brasil e como é que é desenvolvida essa cultura aqui. E ela já vem carregada, né? Principalmente o samba, ele já vem carregado de preconceito, e aí a mãe da Maria na história, ela é essa mãe preconceituosa que não aceita que a filha seja rainha de bateria de escola de samba. E no final a obra é muito maravilhosa, é uma obra que vai tratar sobre uma história de uma criança negra, narrada e escrita por um grande cantor e compositor e escritor, o Martinho da Vila, né?
Então, é um momento bacana, professor, para você levar para a sala de aula histórias, livros que tratam sobre essa questão antirracista para a gente desenvolver essa proposta dentro da sala de aula. Além disso, a gente tem também o samba também de Martinho da Vila, de criação de Martinho da Vila, onde ele traz também essa proposta de narrar lá no samba a história de Maria. Maria, aquela menina que queria ser rainha de bateria. Depois eu dou spoiler também sobre essa canção, esse samba, que é de Martinho da Vila. Eu vou deixar aqui a proposta para vocês. O samba que ele trata desse momento do carnaval. A gente fez pesquisa da vida biográfica, né? Trabalhamos com a história também de uma grande cantora. Veja que eu estou trazendo toda essa proposta de um currículo decolonial, de uma proposta de uma educação antirracista, e aí a gente levou, os alunos, vai levar aí os alunos para o laboratório de informática, e vamos conhecer dois personagens negros que tratam muito bem dessa história, desse contexto, desse momento de carnaval. Um, Martinho da Vila, com a proposta da obra, tá, do livro, e com a proposta do samba. E o outro é a nossa grande cantora, que nós vamos falar sobre Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, brasileira, também com uma história linda para ser contada na sala de aula. E os alunos vão conhecer a vida de Chiquinha Gonzaga, assim como eles conheceram a vida de Martinho da Vila, a obra, as canções. E aí a gente traz Chiquinha Gonzaga dentro desse contexto como a cantora de marchinhas de carnavais. E aí a gente conhece a história de Chiquinha Gonzaga. Também é um momento que eu vou trabalhar com esse momento de conhecer a biografia, quem era Chiquinha Gonzaga, essa menina negra, tá? Filha da mãe que era escrava e que também tinha um sonho, ser cantora, e torna-se a maior cantora do Brasil em marchinhas de carnaval, não é isso? E aí eles vão fazer também a escuta. Na língua portuguesa, os textos que vão ser trabalhados, sim, serão marchinhas de carnaval e letras de samba. Então, vai ser um momento que nós vamos trabalhar esse carnaval dentro desse contexto, dessa festa popular, dessa pluralidade de culturas, desse momento de trabalhar a educação antirracista na sala de aula, com a proposta de ver que o frevo, o samba, o maracatu são danças culturais da nossa região, que traz uma história linda, que dá movimentos livres. E aí a gente vai fazer esse momento também com a educação física. Nessas habilidades eu vou contemplar a leitura, a escrita, vamos trabalhar com os alunos, explorar os textos escritos espontaneamente, que são as marchinhas de carnaval e trechos do samba. Vamos trabalhar também o significado e o entendimento do que é o frevo, como ele surgiu, de quem é o maracatu, em qual região é que tem essa dança típica da região. O samba, a sua origem, esses batuques foram trazidos pelos negros escravizados e que é a região da Bahia, onde há o maior momento de comemoração, que consideramos o berço do samba, não é isso? Vamos também falar sobre o sambódromo, tá? O que é o sambódromo, levar as crianças para fazer uma pesquisa sobre o sambódromo, o que é que acontece naquele espaço tão magnífico que consideramos um teatro a céu aberto, onde as escolas de samba traz os seus temas, as suas fantasias e retrata ali temas, tá? Do contexto da realidade, da sociedade, o samba, as fantasias e os enredos.
Então, esse momento vai ser muito valioso. E aí a gente também vai trabalhar as marchinhas de carnaval e dentro dessa marchinha a gente vai dar um foco, né, na grande cantora Chiquinha Gonzaga, essa mulher negra, né? A primeira mulher a reger uma orquestra brasileira. E aí a gente traz esse contexto. Veja que importante trazer uma proposta de currículo rica dentro desse tema. Veja que quando eu vou trabalhar esse momento do carnaval na sala de aula, eu trago toda uma história. A partir do início, né, quando inicia o carnaval, como é que o carnaval chega ao Brasil? Então, a história do carnaval, ela tem início lá atrás. E aí eu trago essas propostas e trago isso apresentando para a criança o contexto real. Essa semana antecede a semana de toda essa vivência de uma festa coletiva e plural. Então, as crianças vão trabalhar com as diversidades de gêneros textuais. Eles vão fazer escutas das marchinhas de carnavais. Eles vão fazer escuta de letras do samba. A gente vai escolher trechos do samba que trata aí uma realidade, uma fala, né, um desabafo do que eles querem retratar, que a sociedade está vivendo, mas que ele traz isso de uma forma bem dinâmica através da música. E aí ele consegue expressar o que eles gostariam de deixar de fala, né? De deixar de mensagem para a sociedade. Então, a música é este caminho de trazer. Quando a marchinha de carnaval de Chiquinha Gonzaga, quando ela diz, ou abre alas que eu quero passar. Então, é essa dizer, eu sou mulher, eu tenho que me destacar, eu sou capaz, né? Eu sou uma protagonista. Então, ela diz nessa música, eu sou da lira, não posso negar. E aí ela quer mostrar que ela é capaz, não é porque ela é negra, porque ela é pobre, tá? E porque ela é filha de escrava que ela não pode ter sucesso. E tá aí o sucesso até hoje na história com as marchinhas de carnavais de Chiquinha Gonzaga e outras, né, que estão aí perpetuando toda essa história. Então, olha que bacana. A gente vai falar de foliões, a gente vai falar da segurança, do cuidado, do respeito, né? E esse tema, ele é muito aberto, muito plural, muito étnico para se trabalhar agora. Então, a escola, a sala de aula, professor, é esse espaço maravilhoso para você fazer agora essa educação antirracista já começar a acontecer durante o ano inteiro na sua sala. Não só trabalhar em novembro, né, com o tema Consciência Negra. Não, olha que proposta. Quando a gente vê as escolas de samba no Sambódromo, a gente olha assim e vê a pluralidade que tem ali, tá? A questão da etnias que está ali vivendo, as culturas afro sendo colocada à disposição da sociedade com temas, com mensagem, com reflexões. Então, essa proposta eu trago aí e tem aqui também os sambas que a gente vai trabalhar. E por último, depois de todo esse conhecimento com as atividades lúdicas, com as atividades interativas, com os jogos de leitura, aí a gente no final culmina com uma grande festa de carnaval, porque a gente tem uma oficina de arte, onde a gente vai fazer aquela habilidade do movimento do corpo, dançar os estilos de música, o que é o frevo, né? O que é o maracatu, tá? Como fazer o movimento do samba no corpo e essa espontaneidade de trabalhar o corpo no movimento com as marchinhas de carnaval. E aí eles vão confeccionar suas fantasias, seus adereços e trazer como tema de arte uma oficina sobre confeccionar a famosa sombrinha do samba, de forma reciclável, com material reutilizado, que é essa proposta da questão da
ambiental, para trazer essa consciência ambiental para o aluno no nosso contexto da área de conhecimento de ciência. E para isso eu confeccionei a sombrinha e vou levar para fazer essa oficina. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou a minha sombrinha. Olha que bacana. Essa aqui, ó. Olha aqui, tá? Ela é feita, tá? Com material. Isso aqui é um rolo de papel, tá? Você corta aquele rolo de papel toalha ou então um papelão, você faz. Passei um durex para dar um clima. E aqui eu peguei a garrafa PET, ó. A garrafa PET, cortei. E aí fizemos a sombrinha e onde a gente vai fazer o clima. Essa é uma oficina de artes, tá? Com um contexto, uma visão de ciência, na área do conhecimento da ciência, com uma proposta de sustentabilidade para trabalhar as garrafas PET, reutilizando esse material e fazendo a minha festa muito mais alegre, dentro de um contexto, com uma proposta de um currículo integrado, contextualizado, inclusivo, tá? E aí é quando a gente fala de equidade, trazer essa proposta de um currículo, é um planejamento estruturado, fundamentado nas teorias, na prática e nos estudos com a base, com o referencial curricular e com as propostas de leitura no contexto da educação antirracista. Bacana, né, pessoal? Muita coisa. Veja que eu contemplei todas as áreas do conhecimento. Eu tenho muito mais e você vai ver como isso vai acontecer na prática. Para o momento da leitura, eu tenho a turma desse ano é um terceiro ano, eles estão em alguns níveis e para isso todas as atividades elas têm que contemplar as necessidades e os níveis de aprendizagem das minhas crianças. Então, para o grupo, eu trouxe aqui as marchinhas de carnaval de Chiquinha Gonzaga e elas estão em texto fatiado. Para uma outra proposta, eu trouxe o mapa, tá? Eles vão ter o mapa do Brasil, onde eles vão trabalhar com o mapa, a localização de qual região nesse mapa trata do maracatu, trata do frevo, trata da questão de trabalhar a folia carnavalesca com o samba. E aí eu vou ter também o outro grupo que já está no nível mais avançado. Eles vão fazer a escrita espontânea das marchinhas de carnaval e trechos do samba. Olha que bacana! Com a outra turma, com outro grupo, eu vou trabalhar a matemática com as resoluções de problema. Eu fui até a loja ver quanto custava a sombrinha, no valor de 10 a 12 reais. E aí a gente vai fazer esses cálculos na matemática para comprar os meus adereços, para comprar o material que eu vou usar na minha fantasia. Quanto custa? E vamos fazer esse momento no contexto com as resoluções de problema. E as viagens e os passeios nesses finais de semana e a despesa carnavalesca que as famílias têm. Então, tudo isso vai ser trazido para a sala, problematizado para resoluções dos problemas matemáticos. E aí, gostaram da indicação da obra? Tá? Da obra é uma obra literária infantil, A Rainha da Bateria, que é escrita por Martinho da Vila. É uma obra maravilhosa. Eu deixo aqui a indicação, eu também deixo a indicação do samba, tá? Que vocês poderão escutar. E lá no samba de Martinho da Vila, que é Maria, a menina que queria ser rainha de bateria, nesse samba, pessoal, olha que bacana, ele também termina de fazer, né, o reconto da história da obra. Nesse samba, que ele trata sobre a questão de Maria, ele diz que a mãe da Maria, lá no samba, dá uma escutada que você vai gostar muito de ver como é a letra do samba. E lá no samba ele diz que Maria consegue ser rainha de bateria e na hora que Maria está dançando, a mãe chega e não quer que a filha dance porque ela não gosta que a filha dance samba, porque ela é uma mulher
preconceituosa. Então, olha que bacana. E hoje a gente sabe que o samba, o carnaval, a folia, o frevo, o maracatu está no sangue do brasileiro e todo mundo ama. E hoje o carnaval, o samba, a folia, o maracatu e todo esse frevo, a gente tem o quê? Pluralidades culturais e é uma festa popular que agora todo mundo está vivendo. Isso sim é trazer essa proposta de uma educação antirracista. Aquela história que começou, né, lá no passado, vindo dos portugueses, vindo de fora, chegando ao Brasil, carregado, né, de preconceito, de racismo, hoje se torna numa grande festa popular. E viva o carnaval e viva a nossa educação com uma proposta inovada, desafiadora, integrada dentro de um contexto, de um currículo que traz essa diversidade e essa interação e essa equidade de conhecimento. Gostaram do momento? Vamos compartilhar novas ideias. É a partir daí que a gente já começa a trazer essa proposta de uma educação antirracista na sala de aula, com propostas literárias, com músicas e reflexões para formar a nossa criança nesse sujeito pluricultural que precisamos. Um beijo e até o próximo encontro com mais propostas desafiadoras.